Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, diga hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Diga comigo: durante o tempo que se chama hoje. Mais uma vez, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato... Parou aqui. Voltou. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e as intenções do coração. É essa palavra que vai ser ministrada agora, Pai, o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que esse Verbo, Senhor, se faça carne em nós, que Ele se encarne em nós, para que possamos ter os Teus pensamentos, os Teus sentimentos e os Teus comportamentos, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. O tema da nossa mensagem hoje é discernindo o tempo. Repete comigo: discernindo o tempo. Preste atenção. Deus, Ele criou dia e noite. Eu acho que ficou um pouco alto o meu microfone. Eu estou ouvindo mais eco do lado daí do que para cá. Pode baixar meu microfone um pouco, João Paulo, e melhora só um pouquinho o meu retorno. Ou então deixa baixo que já fica melhor. Deus, Ele criou dia e noite. Amém? Quando Ele cria luz e trevas, Ele divide dia e noite. E é muito interessante que nós precisamos entender que Deus, Ele criou o tempo, conforme nós conhecemos, para nós termos uma referência de passado, presente e futuro, para nós termos um parâmetro, uma referência para nos planejarmos em dias, meses, anos, semanas, horas. Então, quando Deus, Ele criou o tempo para nós, o tempo cronos, o tempo cronológico, para que eu e você pudéssemos ter referências, parâmetros. Mas com Deus não é assim. O tempo de Deus, Ele é o Kairos. Deus, Ele não está, Ele é. Ele nesse momento, Ele pode transitar na origem de todas as coisas, que para nós é o passado. Ele pode estar transitando aqui no nosso presente, e Ele está agora lá no Apocalipse, que é o nosso futuro, amém? Então Ele simplesmente é. Ele não está no tempo, o tempo e tudo está nele. E nós precisamos entender, quando Deus, Ele cria o tempo, Ele cria uma medida de referência para o ser humano. Mas é muito interessante que quando Ele nos dá o fôlego de vida, tudo que Deus cria não é para acabar, não é para morrer. Tudo que Deus cria é eterno. É muito interessante que, por que o homem então morre, pastor? Porque o pecado entrou. Mas em Eclesiastes 3:11 fala que Deus plantou em nós a eternidade. Quando Ele planta em nós a eternidade, é porque Ele sabe que nós vamos desejar e vamos buscar
a eternidade. É por isso que nós vemos, por exemplo, nós gostamos de filmes de heróis. Eu lembro quando eu era criança, tinha o Highlander, né? O Highlander, quanto mais ele matava os imortais, ele ficava mais imortal ainda. E eu achava aquilo o máximo, né? Porque toda criança quer ser imortal, todo mundo quer ser imortal. Nós temos o desejo da imortalidade. Existe, eu não sei se pode falar, isso está sendo gravado, né? Mas aquele filme Som da Liberdade, né? O Som da Liberdade, né? Oi? Esse aí, né? O Som da Liberdade? Sound of Freedom, né? Ele fala um pouco disso, de tráfico de órgãos, tráfico de crianças e como que as pessoas estão usando, eu não sei como, mas eles usam alguma composição química para ficar com a lei, com a aparência mais jovem. E saiu um seriado sobre isso agora. É um filme, um seriado da Netflix, que a pessoa, ela paga com a vida. Digamos, se foi condenada a 40 anos, e aí 40 anos de vida para alguém. Essa ficção, na verdade, é o que o homem busca. Tudo isso é mostrando o desejo do homem com a imortalidade, com a eternidade. Porque a partir do momento que o pecado ele entra, o homem agora, ele se torna mortal. Então ele tem um tempo de vida. Diga comigo, um tempo de vida. E aí até agora, tudo que eu estou falando, você pode pensar, isso é muito óbvio, pastor. Eu sei. Só que o óbvio precisa ser dito. Porque nós vivemos como se fôssemos imortais. Se nós entendemos que o tempo, ao Deus nos dar o fôlego de vida, nós temos um tempo limitado, a pergunta que eu tenho é, o que você tem feito com o teu tempo? Porque se o tempo é limitado, se nós temos a hora certa para morrer, e vai acabar, ninguém está andando para trás, irmão, a gente só anda para frente. Amém? E se você ficar parado, o tempo está passando do mesmo jeito. Então, logo eu entendo que a moeda de maior valor na terra é o tempo. E o que você tem feito com a moeda de maior valor? O que você tem feito com o teu tempo? E é muito importante nós entendermos isso, para nós aprendermos alguns princípios com o tempo. Alguns princípios que nós precisamos entender. Volta para o texto principal, por favor. Vai para o versículo 13, versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Eu já contextualizar vocês. Versículo 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Deixa nesse versículo aí, tá? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O que o autor de Hebreus está falando aqui, ele está falando da rebeldia do povo que saiu do Egito e caminhou pelo deserto em busca da terra prometida. Lembra disso? Então, aquele povo, quando sai do Egito e vai para o deserto, a Bíblia diz que eles eram duros de coração. Dureza de coração. Eles eram obstinados. E por causa da dureza dos seus corações, eles morreram no deserto. Todos os homens que saíram do Egito morreram no deserto, exceto Josué e Calebe. Os homens que entraram na terra prometida foram os que nasceram no deserto. Olha como é interessante isso. E esses homens morreram no deserto por causa da dureza do seu coração. E aqui o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, não sejam dessa forma, não sejam como eles, não sejam maus, não sejam descrentes, não sejam duros de coração. Pelo contrário, vocês devem animar uns aos outros, estimular uns aos outros, pregar uns para os outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, mandar o WhatsApp um para o outro, perguntando por que você não veio para os sentinelas? Por que você não está no culto presencial? É isso que a Bíblia está falando, irmão. Pelo contrário, durante quando? O tempo que se chama, repete comigo, o tempo que se chama hoje.
O original da palavra hoje significa hoje. Mas literalmente significa este dia. Neste dia. É hoje. Então a primeira coisa que eu aprendo com o tempo é que eu não tenho passado e eu não tenho futuro. Eu só tenho o hoje. Irmão, pare para pensar. Nós não temos o passado, ele já passou. Não nos pertence. Já foi, irmão. Sentinelas acabou ontem, já foi, não volta mais. Só no seriado do Flash é que ele consegue voltar no tempo. Estraga tudo ainda. Só no De Volta para o Futuro que ele pega o carro com o professor e volta para o passado, vai para o futuro e não sabe direito o que faz. Não tem como voltar no passado. E presta atenção, não temos como avançar um segundo sequer a nossa vida. Pare para pensar, nós só temos um tempo, que é muito mais do que hoje, é o agora. Você só tem o agora. Eu só tenho o agora. Não tem outro tempo. Amanhã vai ser o agora, de amanhã. E depois vai ser o agora, de depois de amanhã. Nós não temos o controle do tempo. E parece tão óbvio, mas a gente esquece disso. E a gente começa a planejar nossa vida, e a Bíblia nos chama atenção, nos alerta com relação a isso, para nós não falarmos que vamos fazer, mas se Deus permitir, amanhã negociaremos, amanhã viajaremos, amanhã faremos algo, se Deus permitir, porque o amanhã não nos pertence. Nós só temos o agora, nós só temos o hoje. Então preste atenção, irmão, se nós só temos o hoje, nós só temos o agora, saindo daqui a gente não sabe o que vai acontecer. O único tempo que nós temos é este dia, é o agora. Então decisões precisam ser tomadas agora e não amanhã. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Decisões precisam ser tomadas não amanhã, vou pensar. Não vou pensar, eu tenho que tomar uma decisão agora, porque eu só tenho o agora. Eu só tenho hoje. Porque se eu deixo para amanhã uma decisão porque eu vou pensar, talvez eu nem acorde e eu não fiz o que deveria ser feito. Sim ou não? Decisões precisam ser tomadas para ser praticada hoje, vivida hoje, decidida hoje. Escute o que eu vou te falar. Não dizer sim hoje para Deus ou para alguma coisa é o mesmo dizer não. Presta atenção, tem gente que diz, não, eu até quero, só preciso pensar um pouco mais. Não, eu até quero, só que eu tô pensando. Sabe, tem gente que diz, não estou dizendo não. Mas quando você não diz sim, você está dizendo não. Porque ou é um ou é outro. Presta atenção. Quando você não diz sim para Deus, você já está dizendo não para Ele. Não, pastor, mas eu estou pensando. Você acabou de dizer não. Talvez no agora de amanhã, no agora daqui um mês, no agora daqui um ano, você diga sim. Mas hoje está dizendo não. Então, não dizer sim agora é igual dizer não. Diga comigo, eu só tenho hoje. Eu quero que você saia daqui com um senso de urgência, queridos, como se você fosse morrer daqui a pouco. Era para a gente viver assim. Como dizia o profeta Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Os mais jovens sabem nem quem é Renato Russo, muito menos profeta. Só a galera da década de 80 aí, 90. Só temos o hoje, irmão. Só temos o hoje, amém? Agora, por que está falando isso? Volta para o versículo 7 aí, por favor. Endureceram o coração, uma geração que se afasta do Senhor. Eu falei isso talvez no dia que eu enviei um vídeo para cá. Dureza de coração, olha só para mim. A palavra dureza de coração, a raiz original da palavra dureza de coração é escleros cardia. Escleros cardia, dureza de coração.
Escleros é a raiz da palavra para esclerose. Dr. Helder sabe que esclerose, se você pegar um dicionário de língua portuguesa, você vai ver que esclerose é uma doença, é uma patologia. Que doença é essa, pastor? Se você pegar no dicionário, você vai ver o endurecimento de tecidos do organismo. Então preste atenção. Uma pessoa que ela está com o coração duro, ela está com o coração doente. O que a palavra está dizendo é, você só tem hoje. Quando você diz não para Deus, é porque existe uma patologia, uma doença no teu coração. Porque o único tempo que você tem é o hoje. E quando Deus fala, e essa geração, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Ou seja, coração doente. Patologia. Doença, coração enrijecido. E o Senhor Jesus vem confirmar isso lá na frente. Ele fala acerca do divórcio. No princípio não era assim. Deus não criou dessa forma. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. E o que está falando? Ele está falando de doença do coração. Então quando alguém está doente, não tem como conviver junto, só uma separação. E foi isso que Deus fez com o seu povo. Não tinha como conviver com aquele povo, porque o povo estava doente com o coração duro. Agora, irmão, se Deus não aguenta viver com esse povo, que dirá eu? Que dirá você? Corações doentes, corações duros, coração enrijecido, coração que não penetra a palavra, entra aqui, sai aqui, mas não desce para o coração. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Esse povo diz que me ama, esse povo diz que é cristão, esse povo diz que acredita em mim, mas o coração está distante. Pastor, meu coração está distante de Deus? Não. Eu tenho Jesus no meu coração. A maior prova que você pode dar ao Senhor, uma prova de amor, é o teu tempo. Quanto tempo você passa com o teu Deus? Se o tempo é a moeda de maior valor, está acabando o nosso tempo, estamos caminhando para a cova, quanto tempo você passa com Ele? Não, pastor, mas aí eu tenho que aproveitar a vida. E o que é aproveitar a vida? Se Ele é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a vida, então o que é aproveitar a vida? O que muitos dizem aproveitar a vida, estão dizendo, eu quero pecar um pouco, pastor. Eu quero pecar, eu quero viver conforme o meu coração deseja. Diga comigo, coração doente. Você está entendendo, irmão? Quando eu aprendo sobre o tempo, eu aprendo que eu só tenho agora. Eu não tenho amanhã, eu só tenho o hoje. A segunda coisa que eu aprendo com o tempo, que no tempo reside os processos. Como é bom os processos. Na verdade não é bom, mas faz bem. Só no tempo é que eu aprendo os processos. Presta atenção, Gênesis capítulo 1, Deus ele vai criando todas as coisas. Aí Ele cria os céus e a terra, Ele separa a luz e treva, e a Bíblia diz assim, esse foi o primeiro dia. Aí Ele começa a criar os firmamentos, Ele cria as águas, faz separação de águas e águas, isso é o segundo dia. Aí Ele começa a cria vegetação, cria o sol, Ele cria a lua, Ele cria as estrelas, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Diga comigo, cada dia representa um processo. Então o que Deus falou para a gente foi o seguinte, ó, no tempo reside os processos. Porque se Deus se submeteu ao processo do tempo, que dirá nós? Deus poderia ter feito assim, ó, e criar tudo, sim ou não? Sim ou não? Por que Ele criou cada um num dia? Ele mostra para a gente que existe um tempo para cada coisa.
Existe um processo para cada coisa. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos ver Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tem mais algum? Até o 8. Aqui o Senhor está nos mostrando sobre processos. Existe um tempo para cada coisa. Agora, alguém que não entende de processos, alguém que não avança em Deus, alguém que não toma uma posição hoje, lá na frente a gente encontra esse alguém e ele está do mesmo jeito. É comum eu encontrar amigos de 20 anos atrás e eles estão querendo as mesmas coisas. Alguns já divorciaram 2 vezes, estão atrás de uma menina novinha, outros estão querendo ficar rico. As mesmas coisas, querem comprar um carro melhor, são as mesmas coisas, incrível. Ou seja, o tempo passou, mas eles não entenderam o processo. Eles não entenderam que existe tempo para cada coisa. É por isso que a gente vê hoje uns cinquentões querendo ser garoto. É verdade. Eu digo garoto, não de não querer ser jovem, garoto no sentido de querer viver a vida, curtir a vida. Não, já fiz muito, vou curtir a vida. Passou o tempo. Não entendeu. Não entendeu os processos. Não entendeu que existe um tempo para cada coisa. Pessoas que você encontra, elas estão buscando as mesmas coisas, têm 20, 30 anos. Por quê? Porque elas não entenderam o tempo. Elas não decidiram. E elas acham que tem que ser do jeito delas. Elas não entenderam. Elas não entenderam os processos, elas não entenderam o tempo. Pessoas que passam o tempo e elas estão buscando as mesmas tolices. São aqueles que pulam os processos. O que é processo? Processo é quando Deus faz você passar por algo e você tem que aguentar firme. Você tem que aguentar firme. Porque em todo processo é para você ser aprovado ou reprovado. É um dos dois. Mas quem foge do processo está fazendo o quê? Quem desiste do processo está fazendo o quê? Está voltando para o final da fila. Vai ter que passar de novo. Presta atenção, irmão. É como se fosse uma engrenagem. Não tem como fugir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tem como fugir. Aquilo que você tem que aprender, você não foge. Não tem como. Tem gente que vive fugindo. Vive errante pelo caminho. Nunca construiu nada. Vive errante, fugindo pelo caminho. Por quê? Foge dos processos. Quando o negócio aperta, vai embora. Muda de empresa, muda de negócio, muda de família, muda de esposa, muda de amigos, muda de cidade, muda de tudo no mundo. Por quê? Porque não sabe se submeter aos processos. E é no tempo que reside os processos. É muito bom ver uma pessoa que passou o tempo e ela entendeu. Esses dias nós recebemos uma visita assim, né, amor? Alguém que veio conversar com a gente no nosso gabinete, pedir perdão por algo que aconteceu no passado, e eles falaram para a gente: nós entendemos, vamos virar essa página. Aí eles começaram a falar, eu falei: que bênção, que lindo é ver uma pessoa que entendeu o processo, foi aprovado, consertou, segue em frente. Como estão entendendo? Diga: os processos residem no tempo. Por que você talvez está patinando nas mesmas coisas sempre?
Viu aquela pessoa que nunca... Gente, tem gente que só vive apertado financeiramente. Tem um problema. É sério. Porque você ficar apertado por um momento é normal. Agora você viver 20, 30 anos apertado, irmão, banho de sal grosso, né? Brincadeira. Pessoa que vive apertado assim, pelo amor de Deus, ou tem origem espiritual, ou não sabe administrar, ou ama o dinheiro. E quem ama o dinheiro, Deus não dá, irmão. Deus não dá. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, ele corre de ti. Deus não dá. Porque sabe que no dia que der, vai perder o filho. Tem gente que vive aperreado financeiramente, tem algum problema. E aí quando vai ver, porque nunca venceu o processo. Nunca. O que é vencer o processo? É entender com o tempo, é dizer sim hoje, e dizer eu quero, eu vou viver, eu vou arriscar, eu me submeto, é isso que eu vou fazer, doa o que doer. Processo só vive quem quer mudar. Senão passa o tempo e a pessoa está do mesmo jeito. Você encontrou alguém de 20 anos atrás, amigos de não sei quanto tempo atrás, 10 anos atrás, que ele está do mesmo jeito de hoje? Já encontrou? Porque eu encontro tantos que eu fico com vergonha. Eu falo, meu Deus, o que houve? Você encontrou alguém assim? Sim ou não? Ou só eu que encontro? O cara está do mesmo jeito, irmão. Nada mudou na vida dele. O cara não mudou em nada. A pessoa vive entrando e saindo da igreja, vive se desviando. Tem problema, irmão. Qual é o problema? Processos. Passa o tempo, ela nunca disse sim. Ele nunca disse sim de verdade para Deus. Ei, é o tempo que se chama hoje. É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. É aquele que diz, eu vou, pastor, mesmo que o meu marido não venha, eu estou firme até a volta de Cristo. Vai submeter o processo. Às vezes é o marido. Eu vou, pastor, mesmo que minha mulher não venha, eu escolho Deus, eu vou ficar na igreja, mesmo que ela se separe de mim, eu estou aqui, ó, firme no processo. Cadê homens e mulheres firmes hoje em dia? Não tem. O que eu mais ouço é, não, pastor, minha mulher não quis ir, aí não vou. Não, pastor, mas eu quero casar. Tem gente que acha, presta atenção, quando você sai para procurar um marido, tem mulher solteira hoje aqui? Recebe, vai, levanta a mão, com vergonha mesmo, mas levanta a mão, vai. Só essas mulheres solteiras, levanta assim alto. Deixa eu dar uma palavra para você. Ixi, olha a turma lá atrás. Eis que te digo, os homens também, mas vou dizer para as mulheres agora. Quando você sai à caça de um homem solteiro, porque você acha que Deus não vai te enviar, sabe o que você está falando? Que Deus não sabe te liderar. Que você está indo atrás de resolver algo que Deus não resolve. E às vezes você vai pegar um filho do diabo e vai tentar trazer para a igreja para que Deus conserte, mas não é filho dele. E ele não tem compromisso com o filho dos outros, só com o filho dele. Está entendendo, mulher? Hã? Cadê os maridos aí? Os maridos não, os solteiros, os homens solteiros. Cadê os homens solteiros aí? Levanta a mão, só os solteiros, homem aí. Vai com vergonha mesmo, Bruno. Vai pro Betinho, faz assim, ó. Vai assim, Edson. Isso. Viu, John? Recebe aí. Quando você diz que Deus não pode enviar uma mulher para ti, você está dizendo para ele, o meu pai não sabe me liderar. Deixa ele na vizinhança. Deixa ali no inferno, atrás de uma mulher, trazer para a igreja. O problema é que você traz alguém do inferno, o pai dela vem junto. Você vai ter que conviver com o sogro, que é o diabo. E vai pedir para Deus tomar conta e vai dizer, meu filho, eu só tenho compromisso com os meus, com dos outros não. Fala com o pai dela, ele resolve. Você está entendendo, irmão? Preste atenção em nome de Jesus, processo. É você se submeter e dizer, eu não arredo o pé, porque eu disse sim no tempo que se chama hoje. E o meu pai sabe o que é melhor para mim. Eu digo sim. E eu vou aguardar. E Deus vai enviar. Vai aparecer aqui dentro. Ou em algum lugar. Ou em Goiânia, né, John? O Deus vai abrir a porta em Goiânia, né, John?
Ai, Jesus. É que o John estava esses dias em Goiânia me ajudando aí. Vocês estão entendendo, queridos? Quando nós discernimos o tempo, nós precisamos discernir os processos. Porque no tempo que reside os processos, a maior tristeza é você passa o tempo e a gente vê que aquela pessoa não mudou nada, continua do mesmo jeito. Passou 10 anos, 15 anos e o pior, está dentro da igreja. Cresceu na igreja. Sabe o que é isso? São pessoas que não disseram sim de verdade. São pessoas que até saíram do Egito, estão no deserto, mas não disseram sim de verdade. São pessoas que vão morrer no deserto, porque não são firmes no seu sim. Não sabem o que querem. Ei, o tempo está passando. Ou você se submete ao processo, ou você vai ser quebrado pelo processo. Fala a pessoa que está ao teu lado, se submeta ao processo, para não ser quebrado por ele. Quantos estão entendendo? Salmos 90, verso 12. Olha o que o salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O que o salmista está falando? Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Já era tempo para eu estar casando, já era tempo para eu estar tendo filho, já era tempo para eu estar fazendo algo relevante para Deus. O tempo que eu estou na igreja, eu ainda estou igual uma montanha russa. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, eu não sei o que quero. Já era para eu estar melhor, já era para eu estar fazendo algo relevante para Jesus. Senhor, me ensina, Senhor, a contar os meus dias, a fim de que meu coração se torne sábio, a fim de que eu entenda o tempo, a fim de que eu discirna o tempo, a fim de que eu não perca mais tempo, porque em breve Jesus voltará. E você talvez vai estar correndo ainda atrás das mesmas coisas. E se Jesus chegasse hoje para ti no teu quarto, quando você chegasse em casa, se ele falasse para ti assim: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, o que você tem para entregar e para quem é? O que você tem a dizer? Se a maior parte do teu tempo você está usando para buscar outra coisa que não é Ele. Você só tem um hoje, queridos. Você não tem amanhã, você só tem um hoje. As tuas decisões vão decidir o que você vai viver amanhã. Porque decisões definem destinos. O seu sim vai decidir o teu destino. Não é um sim meia boca, não. É sim. É o que a Bíblia diz, a palavra do crente é sim, sim. Não, não. O que passar disso é procedência maligna. O que você decide hoje, no tempo que se chama hoje, pastor, eu vou pensar, coração doente. Por que pessoas vivem processo? Nunca completam um processo? Porque nunca disseram sim de verdade. Estão testando para ver se dá certo. Ei, Deus não é test drive. A igreja do Senhor não é test drive para saber se você vai dar certo lá. Não é assim que funciona a vida com Deus. Ou você decide sim ou não. É um dos dois. Viva a vida que Deus tem para você, mas viva de verdade. Sabe por que tem muita gente frustrada hoje do meio evangélico, Jackson? Porque eles estão na igreja, mas eles nunca disseram sim de verdade. Eles estão esperando ser abençoados, não sei pelo quê. Porque acharam que estar na igreja é ser abençoado. Irmão, vir para a igreja não significa que você vai ser abençoado, não. Quando eu entrego minha vida a Jesus, que eu reconheço que Ele é o meu Pai, eu já fui abençoado. Porque Ele já me salvou. Ele já me perdoou. E Ele não tem obrigação de me dar nada, não. Mas se Ele me dá, é por bondade dEle, amém? O problema é que tem gente na igreja há 10 anos, pedindo a mesma coisa e não se entrega. Peraí, mas se Deus me der, peraí, Senhor, eu queria fazer isso aqui. Aí fica, sabe? E nunca cresce. Passa 10 anos, você conversa com a pessoa, nunca cresce. Por que não cresce? Porque nunca disse sim de fato. É impossível, irmão, presta atenção. Quando você diz sim de fato, a tua vida é transformada, porque a minha foi. A gente erra, a gente cai, a gente levanta, mas a gente persevera no caminho, porque a gente disse sim.
Talvez a tua vida está do mesmo jeito, porque você não discerniu o tempo ainda. O Senhor, Ele disse, o Senhor não, acho que foi o apóstolo Paulo, ou o autor de Hebreus, no leite, estão tomando leite. Vocês são crianças, levados por qualquer vento de doutrina. Quando eu deveria ensinar coisas maiores, sólidas a vocês, vocês ainda estão no leite. Por quê? Porque estão patinando nos processos, porque de fato não disseram sim para Deus. Quem fala sim para Deus, irmão, não fica pensando no que é e o que não é. Quem fala sim para Deus é dor que doer, é até o fim. Quando eu começo a discernir o tempo, eu entendo que eu só tenho hoje para tomar decisão. Quando eu começo a discernir o tempo, eu entendo que existem processos que eu tenho que viver, porque Deus criou o tempo como processos para que eu aprenda, para que você aprenda, para que juntos possamos crescer em graça e em conhecimento. E não ficar questionando, patinando, não. É o tempo que se chama hoje. Ei, dá um basta hoje, pratica hoje, vive hoje. Volta para o nosso texto original, Hebreus 3, versículo 10, que a gente parou. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Versículo 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E o terceiro ponto que eu quero falar com você, que é o último ponto, é que quando eu aprendo a discernir o tempo, eu aprendo a discernir o que é o descanso. Esse povo que saiu do Egito e veio para o deserto, que não disseram sim de fato, que não entenderam o processo, eles estavam rumo a quê? Eles estavam indo para onde? Diga comigo, terra prometida. Diga, vocês estão com sono, gente? É fome, tem cantina hoje aí? Cadê Eliana? Cadê Eliana? A primeira, anota aí para mim. Cadê Eliana? Está em casa? Eliana, se você estiver na transmissão, você já sabe que o gabinete vai rolar para você. Brincadeira, Jacques. A rocha. Aceita o processo. É homem. Presta atenção, então não vai ter cantina aí não, né? Nem tem como oferecer comida para vocês, irmão. Fica com fome mesmo. Só presta atenção aqui, tá bom? Aquele povo saiu do Egito, deserto, queria ir para onde? Diga, terra prometida. Mais uma vez, terra prometida. Só que a terra prometida para eles era o quê? Era o descanso deles. Era o descanso, é onde eles iriam descansar de uma grande jornada, é onde eles teriam a terra deles, eles iriam plantar e colher, eles iriam criar a família deles, iriam deixar descendentes, era aquilo que Deus havia prometido para eles. Só que esse povo, eles não disseram sim de coração. Era um povo que não conheceram Deus de fato. Olha o versículo 10, está dizendo, esse povo, eles tinham um coração mau, eles sempre se afastam de mim, eles não conhecem os meus caminhos, eles não disseram sim de verdade para mim, eles só estavam aqui porque eu prometi algo para eles, e eles só estavam comigo por interesse. Será que você está com Deus por interesse? Sabe que o descanso para alguns, talvez o seu descanso, aquilo que você busca, seja diferente do que eu busco. Alguns acham que vão ter descanso quando tiver a casa quitada, o carro quitado. Para alguns acham que quando tiverem quitado o cartão de crédito, agora eu vou ter descanso. Para outros o descanso é casar. Quando eu casar, agora eu vou ter descanso, porque, vai acabar o fogo não se apaga, né? Alguns acham que vai, quando casar, resolver a vida. É o descanso. Solteiro? Eis que vos digo o mistério. Só muda o problema. Não é o descanso.
Mas é melhor ser casado do que ser solteiro. Oh. Porque o homem sozinho, ele é um animal incompleto, né, amor? E ele casado é um completo animal, entendeu? Brincadeira, gente, não é. Então, para você, talvez o descanso seja uma coisa. E você está buscando esse descanso. Talvez você ache que quando você tiver muito dinheiro na conta, ou sei lá o quê, esse vai ser o teu descanso. Talvez você ache que quando tiver 2, 3, 4, 5 empresas, talvez esse vai ser o teu descanso. Deixa eu te falar, esse não é o descanso. Quando nós aprendemos com o tempo, a discernir o tempo, nós aprendemos que isso não é o nosso descanso. Pelo contrário, quanto mais a gente busca o que não é Deus, o que não vem dele, mais a gente se ocupa. Quanto mais empresa você tem, mais ocupação você tem. Quem quer casar 2, 3, 4 vezes, mais problema você vai ter, irmão. São 4 ex-mulheres, já pensou? Misericórdia, 4 ex-sogra. 4 ex-sogro. É mais problema, é mais ocupação. Não é descanso. Presta atenção, irmão. Eu não sei o que você está buscando hoje, mas o que você está buscando hoje, se não for Jesus, não é o teu descanso. Não é. Você não vai descansar quando conseguir isso. Você não vai descansar quando casar. Você não vai descansar quando tiver filho. Você não vai descansar quando tiver 1 milhão na sua conta. Quando você tiver 10 empresas, você não vai descansar. Esse não é o nosso descanso. Ei, quando tua família toda você ganhar para Jesus, isso é muito bom, mas ainda não é o teu descanso. E o que é o descanso? Estamos buscando conforto. Nós estamos trocando, achando que conforto é descanso. Conforto não é descanso. Você está entendendo, irmão, em nome de Jesus? Conforto não é descanso. Tem gente que fala, eu vou lá para o resort em Salinas porque eu estou precisando. Descansa, volta mais cansado. Eu vou para Fortaleza para descansar. Descansa, volta mais cansado. Eu costumo dizer para a Lília, quando a gente viaja de férias, agora a gente tem que tirar férias das férias. Volta cansado. Por quê? Porque isso não é o nosso descanso. E a gente aprende o que aquele povo que saiu do Egito não aprendeu. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão o que, irmão? Repete para mim aí. Vai. 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Sabe o que é descanso para a alma? É quando tudo está indo ao contrário e você está sorrindo ou chorando, mas está glorificando a Deus. Você não está tão abalado assim. As pessoas vão te olhar e vão dizer, como? Como ele pode estar assim? Porque o meu descanso não é aqui, meu descanso está em Deus. Mas uma tragédia aconteceu, mas o meu descanso não é aqui, o meu descanso está em Deus. Mas algo aconteceu, o meu descanso não é aqui. O meu descanso não são coisas, o meu descanso não são 10 milhões a conta, o meu descanso não são muitas mulheres, o meu descanso não são muitos prazeres, o meu descanso é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é o descanso. Ele é o descanso. Por que você está correndo atrás de tantas coisas? Não faz sentido. Pensa comigo, queridos, não faz sentido. Eu acho que os crentes são um povo, aqui entre nós, tá? Só para nós, tá? Não comento com ninguém, não. Eu acho que nós crentes somos o povo mais burro que tem. E eu me incluo nisso, todos nós. Por quê, pastor? Porque está escrito. Cara, Ele é o nosso descanso. Ele vai nos dar paz em meio das angústias. Ele. Aí a gente acorda, passa o dia inteiro, a semana,
meses, anos, correndo atrás de quê? Dinheiro. Faz sentido isso? E ele já deixou escrito: ei, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. Aí a gente pega a nossa força e coloca a maior parte dela onde? Trabalho, amigos, prazeres, conforto, e não coloca naquilo que é o nosso descanso. A gente está dando o nosso tempo, que é a moeda de maior valor, correndo atrás de coisas da terra que vão ficar para o anticristo, e não estamos buscando o nosso descanso. É muita burrice, irmão. Na boa, eu acho que a gente tem que acordar. Sim ou não? Cutuca alguém e diz assim: acorda, irmão, em nome de Jesus. Vai dar uma cutucada mesmo, diz: acorda, irmão. Está correndo atrás de quê? Está correndo atrás de quê? Imagina, queridos, olha só, olha aqui para mim. Imagina que isso aqui é a trilha da tua vida. Olha para mim. É a trilha da tua vida. Ali no canto, quando chegar ali no canto, acaba, digamos, 5.000 horas da tua vida. Está chegando. Você está caminhando. Só que você não sabe. Chegar bem ali, vai, morte súbita. Vai pifar o coração. Está acabando. 2.000 horas. 1.000 horas. Está chegando no fim da vida. Imagina que você está aqui, faltando 500 horas de vida. Você não sabe, mas você continua querendo trocar o carro, entrando no financiamento de uma casa de 20 anos. Faz sentido? Ei, faz sentido? E por que você faz isso? Está aqui, ó. Chegar bem aqui, morreu. E a Bíblia diz que ninguém pode acrescentar um côvado sequer à sua sepultura. Ninguém pode acrescentar 1 hora sequer à sua vida. Ninguém. Chegou aquelas horas, não troca a bateria, irmão, vai morrer. Como estão entendendo, queridos? E tem uns que ainda apressam a morte. Sabia que você pode apressar a morte? Eclesiastes diz: não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente tolo, porque você morreria antes do tempo. Ainda pode apressar a tua morte, dando muito da tua vida atrás daquilo que não vale a pena. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um pouco antes ele diz o quê? Por que vocês estão preocupados com a vez de comer, com que a vez de vestir? Não é a vida maior do que a vestimenta, não é o corpo maior do que a comida? Olhem as aves dos céus, elas não trabalham, nem fiam, e tão pouco o Pai Celestial as alimenta. Olhem para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Se Deus faz isso com a erva que amanhã vai ser queimada, ainda mais não vestirá vocês, homens de pequena fé? Por que nós estamos correndo atrás daquilo que é vento? Queridos, diga comigo, o tempo. Não, mas fala com vontade, irmão. O tempo é a moeda de maior valor do universo. Porque o tempo são horas da minha vida que eu estou gastando. Então, eu preciso saber gastar. Você está gastando no quê, irmão? Porque todo mundo está trabalhando para conquistar alguma coisa, porque acha que aquela alguma coisa vai ser o descanso dela. E não é. Você não vai descansar quando conseguir aquele faturamento, aquela empresa, aquele negócio. Você não vai descansar. Talvez o contrário, traga mais dor de cabeça. O que é o descanso? Hebreus capítulo 4, verso 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que... Volta pro 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas.
Portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo da desobediência. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui, se você pegar o contexto, Josué prometeu uma terra prometida, um lugar de descanso, mas não conseguiu. O povo não conseguiu descanso, mas ainda há um descanso para o povo de Deus. Aí ele diz isso, porque aquele que deu a sua vida, entrou em Deus, um lugar de descanso, ele prometeu descanso. Esforcemos para entrar também nesse descanso, a fim de que ninguém caia como aquele povo rebelde caiu. Ou seja, aqui está falando de Cristo. Ele entrou no descanso, e quando eu sou um com Ele, Ele é o meu descanso. Ele é o descanso. Nós não precisamos gastar a nossa vida atrás de coisas, porque Ele é o nosso descanso. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, diga, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem repete aí, lê comigo aí, aproveitando. Tem 10 crentes aqui lendo comigo. Aqui não tem crente? Vamos lá, 1, 2, 3. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Diga comigo, eu preciso aprender a viver. O meu sim tem que ser sim, no tempo que se chama hoje. Eu quero ler um texto para vocês, que para mim é uma das melhores ilustrações de quem perdeu muito tempo. E eu queria que vocês se atentassem a ele. João Paulo, pode subir agora. Lucas capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 19. Eu queria que você acompanhasse junto comigo a leitura. Ora, havia certo homem rico, diga homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias. Repete comigo assim, se alegrava todos os dias com grande ostentação. Olha aqui, o que está falando isso aqui? Isso aqui era o descanso dele. Ele achava que estava muito bem, Lucão. Ele era rico. Todo dia ele se alegrava, com muita ostentação. Ele achava que essa era a segurança dele. Pode passar. Havia também certo mendigo, diga mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa desse rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Presta atenção. Esse mendigo estava na porta da casa do rico. O rico todo dia entrava com o seu Rolls Royce, com a sua Ferrari, com a sua Mercedes, e ele não ligava para o pobre, para o mendigo. O mendigo estava com fome e ferido. O rico passava e não olhava para ele. Não queria saber da dor daquele mendigo. Ele desejava, já foi, passa. E aconteceu que o mendigo morreu. Quem morreu? E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Olha só, aqui a figura de Abraão, essa parábola está sendo falada para os judeus. Então Abraão significa que Deus, que é o pai deles na fé, amém? Então foi levado ao seio de Abraão, ou seja, levado para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. O rico morreu. Olha o que aconteceu. No inferno, diga, no inferno, estando em tormentos, o rico, e é tão interessante que o rico, percebe que o rico não tem nome? Percebeu isso? Porque a Bíblia diz que Deus conhece seus filhos pelo nome, mas quem não é filho é só rico. O rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que o mendigo... Foi isso que ele disse? Não? O que ele disse? Ah, ele sabia o nome do mendigo. Ele sabia o nome do mendigo. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho,
Lembre-se de que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Presta atenção, queridos. Não deixe para lembrar na sua família quando não tiver mais tempo. O rico vivia e se alegrava com seus bens, com a sua riqueza. Mas quando tudo estava mal, agora ele lembrou dos 5 irmãos que ele tinha. Pode passar. Abraão respondeu: eles têm os Moisés e os profetas. Ele está falando, ele tem a Bíblia. Eles têm a Bíblia, que eles ouçam, que eles creiam na Bíblia. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Segura aqui, olha aqui, querido. Não, pode passar. 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Bíblia, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha aqui para mim, queridos. Esse rico representa muito de nós. Sabe o que ele queria? Algo místico, algo sobrenatural. Alguém que aparecesse dentre os mortos e falasse para ele: ei, Jesus existe, crê em Deus, senão você vai para o inferno. Uau, agora eu vou crer. Não, irmão, Deus não vai fazer isso. Talvez você esteja esperando por algo muito milagroso para que você possa então compreender. Deus não vai fazer isso. Quando for você que chegar no dia do juízo, Ele vai dizer: você tinha Moisés, os profetas, ainda teve a Jesus Cristo, você teve as boas novas, você teve o Evangelho. Ninguém vai vir dos mortos, porque um já veio dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Ele falou por 40 dias, ele apareceu para cerca de 500 pessoas, ele deixou escrito todas as coisas. Esse alguém subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele prometeu que vai voltar para julgar entre os filhos e os que não são filhos, entre ovelhas e os bodes. Ele está chegando. Eu quero dizer que o tempo está próximo. O que você está fazendo com o tempo, com o resto de tempo que você tem? Não deixe para se arrepender quando for tarde demais. Não deixe para se arrepender quando você não tiver mais tempo. Nós podemos querer dar todas as desculpas para Deus, mas não adianta. Naquele dia, irmão, Ele vai saber, e você também vai saber, que até o nome do mendigo você sabia. Você sabe. No fundo você sabe qual é o caminho, a verdade e a vida. A grande questão é que você acha que ainda tem muito tempo para escolher. E se você não tiver? E se essa noite for tua última noite? E por que você está tanto tempo na igreja e o seu sim não é realmente um sim? Por que o teu sim tem reservas? Presta atenção. Se o teu sim tem reservas, ele não é um sim. Se o teu sim está cheio de reservas, ele é um não maquiado. Se você está dizendo sim para Deus, mas não serve na casa de Deus, não serve os irmãos, não se compromete com o corpo de Cristo, não se envolve em nada, eu sinto dizer que você não deu sim, você deu um não maquiado. E lá no fundo você está dizendo: não, eu não quero me envolver, que é muito problema. Igreja, ei, problema é para o inferno, irmão. Problema é quando estiver no inferno, não tiver mais jeito. Isso é problema. Aqui é bênção. Os problemas com os irmãos é bênção. A gente aprende, a gente pede perdão, a gente cresce. Isso é bênção.
está afiando a gente. Problema é quando estiver no inferno e não tiver mais jeito. Para de tolice. Para de dizer que dá sim, quando na verdade você está dando não. Não, eu amo Jesus, mentira. Se quem ama Jesus, ama o corpo dele, ama a igreja dele. Eu não posso fazer acepção. Eu não posso dizer que amo Jesus e não amo o corpo. Mentira. Se eu amo Jesus, eu amo o corpo, eu amo a igreja, eu amo a todos. Quem ama, ama. Quem não ama ninguém. Você pode gostar e não amar. Talvez você goste, você não ame. Mas eu quero dizer que gostar não vai te levar para perto de Jesus. Só se você amar. Aprenda a discernir o tempo. O tempo que se chama hoje. Nós só temos hoje. Se você ficar com o coração endurecido, Jesus vai voltar. E essa doença ainda estará aí. Eu não vou à igreja para ser abençoado. Eu vou à igreja porque eu já fui abençoado, é por isso que eu estou indo. Eu estou indo agradecer, eu estou indo doar, eu estou indo servir, eu estou indo saber o que Deus quer de mim amanhã, o que eu posso fazer a mais para Deus, para o seu corpo, para os perdidos. Ei, você não vem à igreja para receber, você vem para a igreja para dar. O que você está fazendo com o seu tempo? Eu quero orar por você, queridos. Existem algumas coisas que a gente não pode falar profundamente, mas alguns planos arquitetados, e não é teoria da conspiração, que em 2028 eles querem impedir que a Bíblia Sagrada seja impressa. Em 2028, em todo lugar do mundo. Se você não tivesse mais acesso à Bíblia, talvez você ficasse com fome e ia querer ir atrás dela. Em 2030 eles querem fazer um restart no mundo. Está muito claro o plano do inimigo. Eles querem acabar com o cristianismo. Você não entendeu nada ainda. Se você está buscando a Deus para ficar rico, para ter uma família boa, você não entendeu as coisas ainda. Ei, é muito além disso. O tempo se aproxima. Jesus está voltando. Talvez não dê mais tanto tempo para muita coisa. E você está achando aí o que pode fazer, o que pode comprar. Vai tudo ficar, irmão. Ganhe muito dinheiro hoje, entendendo que esse dinheiro é para o sim que você deu para Deus. Faça o que tem que fazer hoje, por causa do sim que você deu para Deus. Agora, se você diz sim para Deus, com muitas reservas, sim, eu vou no culto ao domingo, eu até gosto da igreja, não, mas não me peça isso, porque eu tenho a minha vida, isso não é sim, isso é um não maquiado. Você só não teve coragem de dizer não. Talvez por covardia. Mas você não disse sim. Eu quero orar por quem quer dizer sim. Fique de pé. Eu quero orar por você.